eu só quero ter uma oportunidade de ter uma vida um pouco melhor que meus pais tiveram, de proporcionar pra eles uma vida um pouco melhor. Eu queria ser uma médica, assim, especialista. Que as pessoas fossem me consultar e eu sabia que eu tinha que estudar muito. E meu pai me boicotou ali. Eu falei, tá, mas então quer dizer que medicina, carreira, cor da pele tem a ver? Closes e corres. Oi, gente, eu sou a Paty da Empregue Afro. E eu sou o Samuca do Guardiã Armário. Amigo, tô tão feliz de estar aqui. Gente, Ai, saiu. saiu. Esse é o quê? É o primeiro projeto juntos oficialmente. Exatamente. E é o nosso primeiro projeto de podcast chamado Closes e Corre. E a gente tá aqui hoje pra poder mostrar pra vocês tudo que vai rolar. E hoje vai ser muito uma conversa entre a gente. Paty, eu te admiro muito, você sabe. E eu. Sou fã, total. E fazer esse projeto junto com você, da gente poder falar sobre carreiras, sobre as nossas vivências, sobre as vivências das pessoas que a gente admira, isso é surreal. Ainda mais no momento que a gente tá passando e o quanto que a gente precisa dessas referências, não é mesmo? Ai, sim, Samuca. Faltou representatividade na nossa carreira. E hoje, trabalhando com empregabilidade, eu sei o quanto as pessoas são carentes de histórias que transformam outras histórias. E a gente quer inspirar, transformar, motivar as pessoas a seguir uma carreira que seja de close, dentro do que ela sonha, do que ela aspira, mas sabendo que tem perrengue, que tem corre. Exatamente. Aqui a gente vai falar sobre muitos desses perrengues e a gente vai começar aqui já na minha curiosidade, Paty. Eu quero muito saber como é que foi a sua infância, onde que você cresceu, como é que foi esse primeiro corre, né? Que nossos corres são muitos na vida, né? Nossa infância como pessoas negras, ela é desafiadora, né? Eu nasci em Pirituba e aos 7 anos a gente mudou aqui para a Zona Sul de São Paulo, próxima à favela do Heliópolis, no bairro do Ipiranga. Então eu cresci do lado da favela, com todos os perrengues da favela. Fui criada pela minha avó, uma mulher preta, retinta, da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Gente, eu tenho tanto orgulho de ter sangue baiano, assim, que ferve, sabe? E os meus pais também, né? Minha mãe trabalhou como empregada doméstica dos 12 aos 17. E aí conseguiu fazer um curso técnico em contabilidade e é o que ela trabalha até hoje. Meu pai foi metalúrgico, estudou até a 4ª série do ensino fundamental. E foi o que ele conseguiu como metalúrgico, se aposentou quando eu tinha uns 16 anos. Mas era uma infância simples, humilde, de muito afeto. Nós sempre fomos uma família de muito afeto. No meu caso, que eu sou mais velha, eu tenho mais 2 irmãos, com a minha avó muito presente, Samuca. E a sua infância, conta? Bom, a minha infância, eu nasci na periferia de São Paulo, na Americanópolis, e eu morei durante muito tempo no quintal da minha avó, né? Então eu morei com meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente, de família muito humilde, muito simples. Por isso que quando você falou sobre a sua história, me traz muito uma lembrança, apesar Você teve a sua avó também na sua infância, sim, que fofo. Sim. A minha avó foi muito presente para mim, porque meus pais trabalhavam fora, minha mãe empregada doméstica, meu pai autônomo. Então eu cresci com a minha avó. Né, eu costumo dizer que eu também sou filho de vó. Sou um menino preto que cresceu na periferia, mas que teve o pai e a mãe dentro de casa, a irmã, mas também tinha uma família ali dentro do quintal para poder estar juntos e tal. E foi uma infância feliz, apesar de todas as dificuldades que a gente encontrava ali nos anos 90, começo dos anos 90, a gente, enquanto pessoas pretas, apesar de tudo que a gente vivia ali, a gente conseguia encontrar felicidade, né? Todas as dificuldades que a gente encontrava, a gente ainda encontrava felicidades. Então, a minha infância foi marcada por pessoas que me inspiravam, que era minha avó, que era meu pai, que era minha mãe, que eram meus tios que estavam ali em volta de mim. Eu costumo dizer que eu cresci dentro de uma redoma, né? De uma bolha. Eu tive uma infância muito fechada, até por questões religiosas e tal, então eu não brincava na rua, eu não saía para outros lugares. E essa foi a infância que eu tive. Eu digo que quando eu comecei a entender, por exemplo, que eu era um menino preto, foi no colégio. Porque Nossa, Demorou, porque assim, eu tava numa família totalmente preta, retinta, né? Então, tipo, ali dentro era o meu núcleo familiar, onde que eu brincava. E quando eu fui pro colégio, né? E até o 3º ano do colégio ali, do primário,
eu estudava em escola particular por conta de bolsa. E eu e minha irmã eram os únicos pretos do colégio. Então a gente tem essa noção por conta do racismo que a gente já sofre ali no início, né? Então acho que foi um dos primeiros corres que eu tive na vida, foi esse entendimento do que é ser uma criança preta, né? Na adolescência já. E não, isso eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, que foi o primeiro contato com pessoas brancas fora do meu núcleo familiar ali, porque na igreja eu tinha ainda algumas pessoas que eu olhava como referência, porque a igreja ficava na periferia. Na periferia tem muita pessoa preta e muitas pessoas pretas acabam frequentando a igreja. Então, na escola, né, no colégio particular ainda, é só gente branca, deu né? esse choque engraçado, né? Porque a minha construção de identidade também, a partir dos 9, foi o choque com a minha avó. Porque ela era preta, retinta como você, da pele escura. E eu colocava a minha mão assim do lado da dela e falava, ai, vó, eu queria tanto ter a cor da senhora. Não, minha filha, não liga pra isso não tem nada a ver esse negócio de cor. Eu, não, claro que tem, vó, eu queria ser dessa cor aí. Eu falava muito isso pra ela. E ela cresceu numa fazenda de café, numa condição de escravizada. E se relacionou com meu avô, que era branco, um dos filhos dos donos da fazenda. Mas não quer dizer que ela casou. Ela tinha 12 anos, Samuca. Ela teve 12 filhos, 6 faleceram. A minha mãe é a caçula dos 6 vivos. Quando a minha mãe nasceu, os meus bisavós brancos decidiram expulsar a minha avó da fazenda, porque não queria os mulatos, entre aspas, que hoje a gente sabe que não é um termo adequado para falar das pessoas frutos da miscigenação, né? Mas na época, minha avó contava essa história. E quando ela começou a contar essas histórias, eu falava, vó, mas que coisa absurda. Expulsar a senhora de uma fazenda com 6 crianças pequenas. Minha mãe tinha 5 anos. E aí minha avó conta que meu avô teve um infarto, não sabemos os motivos, faleceu. E aí ela ficou desamparada e veio para São Paulo cuidar das crianças, buscar oportunidade de trabalho. A maioria dos nordestinos em São Paulo. E eu fui crescendo com essas histórias. As histórias da fazenda, como é que ela se relacionava. Ela foi tirada da própria mãe. A gente não tem ideia de quem são os nossos bisavós pretos. E essa construção da relação dela com o trabalho naquela época me fez refletir sobre a questão racial. E eu sempre estudei em escola pública, de periferia mesmo. A minha mãe, gente, eu cresci na Ipiranga, que é bairro periférico. Ela me matriculou na Praça da Árvore, que é um bairro classe média aqui em São Paulo. Para quem está ouvindo, a gente não conhece, né? Era um estilo Rochelle. Você vai estudar longe do Todo Mundo Odeia o Chris. Que é para você conseguir se adequar a forma como as pessoas pensam. Porque se você ficar aqui perto, vai crescer com essa galera da perifa, não vai pensar direito. Minha mãe tinha umas ideias assim, meio... né? Ah, mas acho que a maioria dos pais e mães da nossa geração tinha isso também, né? É o bairro, é a escola, a influência. E aí eu pegava o ônibus para estudar, demorava 40 minutos para chegar. Meu primeiro corre era esse. Mas quando eu chegava da escola, que eu estudava de manhã, eu passava a tarde na rua. Eu jogava vôlei, meu irmão jogava futebol, jogava taco. Sim. A minha infância era anos 80, né? E foi muito saudável. Eu tenho recordações da minha avó na casa alugada que a gente morava, né? Minha filha, entra que seu pai vai brigar com você. E essa comunidade até os meus 13, quando eu começo a trabalhar, para ajudar a minha família. Também comecei a trabalhar com uns 13 anos também. Com uns 13 anos eu comecei. Eu primeiro comecei ajudando o meu pai no transporte escolar. Que ele precisava ali de um auxiliar e não conseguia contratar ninguém. Corre com a criançada. Quanto corre. E assim, era para ganhar bem pouquinho. Assim, ele me pagava uma coisinha assim, porque eu trabalhava acho que meio período ali com ele. Mas meu primeiro trabalho, de fato, começou com os 13. Manhã também? Estudava de manhã, trabalhava no período da tarde, saía do colégio, já ia andando até o colégio que ele trabalhava, para poder ajudá-lo, e aí eu pegava as crianças do meio-dia, depois as crianças das 5, 6 horas da tarde. Não, a minha mãe falou assim, tá na hora de você começar a trabalhar. E me indicou para um amigo que tinha um escritório de contabilidade, e eu fui trabalhar como recepcionista desse escritório de contabilidade com 13. Mas eu detestava, não tinha rede social na minha época, não tinha nada para fazer, eu dormia na recepção, o homem me mandou embora, óbvio. Aí ela falou assim, você quer um trabalho mais agitado? Vou conseguir um trabalho para você no McDonald's. Gente, eu fui trabalhar com 15 anos no McDonald's, Samuca.
como atendente de lanchonete, mas fazia tudo, desde fritar a batata, fazer o hambúrguer, Que corre, hein, amiga? limpar o corre puríssimo. E foi ali com 15 que eu falei, gente, eu preciso estudar, não quero ficar nisso aqui a vida inteira, não. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E comecei a pensar em profissões. E aí veio um estalo de uma conversa com meu pai, que eu falei que eu queria fazer faculdade de medicina. E o meu pai falou assim, os meus pais, os dois são negros de pele clara como eu. Os dois são filhos de mãe preta, retinta, com um pai branco. E o meu pai falou assim, filha, nós somos negros. Meu pai sempre teve a consciência racial de que é negro, nordestino, que a gente era pobre, periférico e tudo mais. Minha mãe não tem essa consciência até hoje. E tudo bem, já é uma senhora de 64 anos. É outra geração. Eu passei a vida tentando explicar pra ela. Deixa pra lá, deixa abaixo, abaixo. Mas meu pai sempre teve. O meu diálogo sempre foi com a minha avó e com meu pai. E aí ele falou pra mim assim, filha, medicina não é pra nós, né? Preto não faz medicina. Quem é preto, mora aqui onde a gente mora, no máximo enfermaria. No máximo enfermagem. Porque auxiliar de enfermagem, né? Que tinha lá, cursos, né? Isso, que você fazer enfermagem, você pode trabalhar no hospital. Eu falei, não, pai, eu quero ser médica. Quero ser a pessoa que tem o diagnóstico da doença, a pessoa que é estudada, sabe? Que é consultada e tem uma referência ali sobre aquele diagnóstico. Eu gostava do Dr. House, sabe a série Dr. House? Sim, eu assistia, mas maravilhoso. O povo falava assim, gente, mas ele é metido, ele é chato. Gente, mas ele tem a solução do problema. Eu queria ser uma médica, assim, especialista. Que as pessoas fossem me consultar e eu sabia que eu tinha que estudar muito. E meu pai me boicotou ali. Eu falei, tá, mas então quer dizer que medicina, carreira, cor da pele tem a ver? E foi o primeiro choque que eu tomei. Samuca, você tomou algum choque, assim? Olha, eu tomei alguns choques nesse processo, né? Que começo a trabalhar com os 13, aí depois eu saio de trabalhar com meus pais e começo a procurar também alguma área de ocupação, então, ou de jovem aprendiz, mas até chegar no jovem aprendiz, dentro da comunidade que fazia parte, que era a comunidade religiosa ali, tinha algumas oportunidades de trabalho, que era como auxiliar de outras pessoas, então eu cheguei a trabalhar como auxiliar de pedreiro. Né? E eu lembro que nessa época que eu estava ali ganhando dinheirinho e tal, era a única profissão que meus pais ou as pessoas que estavam em volta de mim achavam que seria possível, porque muitas pessoas ali dentro dessa comunidade trabalhavam dentro dessas áreas, né? E eu não me identificava, né? Eu não queria, não era o que eu tinha de sonho. E os meus pais sempre chegavam para mim e me perguntavam, mas o que você quer fazer? Eu sempre gostei de desenho, eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei... eu sempre tive esse lado mais sensível. Uma alma de artista, Uma né, alma de gente? artista, eu tocava violino e tal, só que era muito difícil para meus pais compreenderem isso como uma profissão, que eles falavam para mim, isso não dá dinheiro, se você precisa pensar em alguma coisa que você vai que vai te garantir um futuro. E como meus pais tinham uma realidade muito diferente da que eu tenho hoje, de uma mente um pouco mais fechada, então eles não tinham acesso a outras possibilidades. No entanto, que eu lembro que meu pai falava assim, tá, se você quer ir para esse caminho de desenho, essas coisas, vai para um curso, vou te colocar num curso de leitura e interpretação de desenho industrial no Senai. Nossa, Deus Gente, do céu. tentou Não me tem colocar no condição, Senai, gente. tentou me colocar no ITA, tentou me colocar, fazer curso de mecânica, e eu não me identificava. Primeiro que eu não me identificava com a profissão, porque não era aquilo que eu queria fazer. Segundo que as profissões que eu falava que eu queria, ou as profissões que eu almejava, eu nem comentava com eles por saber que eles não entenderiam. É muito louco, eu também tive isso. Depois da medicina, que eu tomei esse balde de água fria do meu pai, falei, tá bom. Minha mãe falou assim, escondido do meu pai. Se você quiser, eu tenho um amigo que trabalha na copiadora. Gente, eu sou dessa época que tinha a copiadora no subsolo da Faculdade de Medicina da USP. Ele pode apresentar a faculdade para você. Pelo menos você vai lá ver o que eles estudam, de repente você vê se você gosta. Aí fui passear pela faculdade, olhei a grade do curso, vi que tinha aula de anatomia. Falei, não, mas estuda gente morta, não quero. Eu tinha medo de gente morta naquela época. Hoje eu já tenho outra percepção, né? Tinha 17 anos. E aí desisti. Fui fazer faculdade de educação física. Mas também tinha aula de anatomia na educação física. Porque eu jogava vôlei, fiquei inspirada pelo vôlei. Aí, no segundo ano de faculdade, eu já tinha 19 anos, eu sofri uma lesão no joelho, Samuca. Acabou com o meu joelho direito.
Eu comecei a fazer fisioterapia, porque eu não tinha dinheiro para fazer cirurgia. Aí eu pensei, o quê? Mais 2 anos de faculdade, eu vou estar com lesão na coluna, vou estar com lesão nas costas. Que isso, não vou fazer mais isso, não. E meu pai não incentivava nada. Minha mãe incentivava um pouco, pensando, mas minha filha, educação física é bom, que você pode ser personal trainer. Eu falei, mãe, mas não dá. Tô com dor no joelho com 19 anos, com 40, como é que eu vou dar? Aí fui fazer pedagogia, porque eu queria fazer psicologia. Mas, na época, era muito mais cara a faculdade, sei lá. Na época era R$700. E uma dúvida, você conseguiu bolsa na época? Nada. Tinha acesso a essas bolsas? Nada. Nem FIES, nem ProUni, nada. Isso eu tô falando do ano de 98. Aí desisti da educação física e mudei para a faculdade de pedagogia, porque a minha mãe conseguia pagar. E aí eu pensei que ia trabalhar em escola de educação infantil, porque a psicologia era muito mais caro. Outro corre também. Era em Santo Amaro, de Santo Amaro para o Ipiranga, não tinha busão para vir direto. Era 3 busão que não passava por lugar nenhum. E eu tinha que passar pelo meio do Elipa. Minha mãe ficava com medo da gente, 11 horas da noite, passar pelo Elipa. Então, o lugar que a gente cresce também influencia na nossa escolha profissional, Sim, né? sim. Então, eu acabei indo para a faculdade de pedagogia, porque era perto do metrô. Do metrô, o busão que vinha para o Ipiranga não passava pelo Elipa e minha mãe ficava mais tranquila com a minha volta para casa. E foi o que deu. Aí fiz 6 meses de estágio numa escola de educação infantil. Samuca do céu, gente. Salvem os professores. Um salve aqui para todos os professores e salve para educadores. todos os educadores, Principalmente gente. da educação infantil. Porque, mano, que corre que é. Que rolê que é educação infantil. Eu fiquei 6 meses, Samuca, na sala de aula infantil. Eu falei, desisto, não tem condição. É muita criança, é muita correria, é muita gritaria. Você não consegue administrar a criançada. E aí... Eu não nem imagino, assim, porque deve ser muito... Meu Deus, é muita criança, não, gente. Hoje, com 42 anos, eu sou mãe, tenho 4 filhos. É muito diferente. Uma coisa é ser mãe, outra coisa é você ser educador, entendeu? Sim. Eu acho até, Samuca, abrindo um parênteses aqui, que algumas profissões você tem um dom especial, divino, sobrenatural, não sei. Porque, gente... Uma missão, é quase como uma missão, porque eu acho que não é todo mundo que tem essa... Não dá. Educação infantil, não deu. Aí, conversando com uma das minhas professoras na faculdade, ela falou assim... E por que você não tenta a área de RH nas empresas? Porque eu não queria mais trabalhar em escola nenhuma. Que o curso de pedagogia eu podia trabalhar educação infantil, educação fundamental, ensino médio. Qualquer uma eu não queria mais escola. Traumatizou. Nossa, muito. Aí ela me incentivando a procurar vagas de estágio na área de RH, eu falei, tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, mas é estágio para começar a carreira. E ela falou, tenta uma vaga de estágio, se você curtir, você fica, senão você vai fazer estágio em outro lugar. E aí... No segundo semestre da faculdade, eu consegui uma vaga de estágio na TV Bandeirantes aqui em São Paulo. Aí foi a abertura de caminhos, literalmente o grande divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Porque foi a oportunidade. Eu lembro que eu cheguei também. Para fazer entrevista só tinha brancos. Mas antes de falar da sua entrevista, eu vou falar só desse meu processo também, então de conta. chegar Quando você chegou no seu divisor de águas? Depois desse processo de trabalho como auxiliar de pedreiro, auxiliar de transporte escolar, cheguei a trabalhar de telemarketing. Enquanto estava trabalhando de telemarketing... Você foi pro telemarketing? Fui pro telemarketing, fiquei 2 anos e meio a galera em telemarketing. da nossa geração, ou ela ia pro fast food, como eu fui, Sim. Ou como eu fui, ou pro telemarketing. E tem uma coisa que foi muito interessante para mim, porque no telemarketing foi quando eu comecei a ter mais contato com pessoas LGBTs. Então é muito interessante de saber. Também tinha o rolê da construção da identidade. Sim, enquanto homem gay, eu ali dentro desse espaço eu consegui ver outros iguais, mesmo que eu não era assumido. Ainda estava num processo ali de entendimento. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha uns 17 anos, estava para fazer 18. Eu estava ainda indo, pensando na questão de faculdade. E eu lembro que pra mim, eu ficava assim pensando, mas eu quero trabalhar em algum lugar que eu não precise ficar escondido, porque eu não quero que, quando eu me assumir, o único lugar que eu possa trabalhar era fosse telemarketing, porque o que eu imaginava, telemarketing contrata muitas pessoas LGBTs, que na época era GLS, porque não
precisa ser visto, né? Era só por telefone, essas Ai. coisas. Então, isso me machucava muito, porque eu falava assim, não quero ficar escondido. Mas nesse processo, eu cheguei com uma professora e eu falei assim pra ela, uma professora de artes, isso, do colégio, por isso, um salve pra todos os educadores Viu? mesmo. E ela chegou pra mim e falou assim, Samuel, o que você gosta? Eu falei assim, eu gosto de desenhar. Só que eu não quero ser professor, né? Eu quero trabalhar com arte, essas coisas. Ela falou assim, olha, tem um curso que chama design, que é design gráfico. Você já ouviu falar? Eu falei assim, não, nunca ouvi falar. É sobre o quê? Pode fazer logo, pode fazer carro, pode fazer móvel, pode fazer um monte de coisa. Você vai projetar, vai desenhar. Sim. Já ouviu falar? Eu falei assim, não, vou atrás. E aí eu falei assim pra ela, mas só que acontece uma coisa, eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade, né? Eu não conseguiria pagar uma faculdade. E na época, né, eu lembro que era o segundo ano do ProUni. Então, ela falou assim pra mim, bom, faça o Enem, estuda pra você fazer o Não Enem. tinha nem Enem na minha época. Então... Que bom que você conquistou. Né? Por isso que é tão interessante essa nossa troca aqui, pra entender o quanto que a gente precisa ser grato por essas políticas públicas de inclusão, porque Ai, por precisa todos os votar processos certo. que os nossos pais passaram, por todos os processos que os nossos ancestrais passaram, tipo, a gente veio pra cá sem nada, sabe? A gente não tem condições, a gente não tinha condições de pagar. Não tem. E se não fosse esse meio, eu não teria, porque eu lembro que fiz o Enem, fiz o ProUni, consegui 50% de bolsa para estudar na Uniban da unidade de Santa Amaro. E eu entrei na Longe, hein? segunda chamada, longe de casa. Tudo presencial na tudo época, presencial, né? tudo presencial. E assim, eu não sabia como eu ia agir, né? De chegar nesse espaço novo. Eu cheguei lá, eu era o único preto da sala, preto retinto, tinha uma preto de pele mais clara, que também era ProUni, que estava lá. Então, o que eu identifiquei é que nesse espaço, os ProUnis meio que se juntaram para poder se proteger dentro daquela realidade que não era a que a gente vivia dentro do colégio público, né? Porque eu estudo até o terceiro ano do ensino fundamental em escola particular, depois vou para a escola pública e fico lá até me formar no terceiro ano do colegial. E quando eu entro na faculdade, eu começo a descobrir várias outras possibilidades de atuação dentro da área que eu não imaginava, que eu não conhecia, que eu não tinha acesso. Hoje, com internet, com YouTube, com podcast, a mesmo gente assim tem. é diferente. É. É quando você convive com pessoas que estão na área, os professores, que te traz um leque de oportunidades, né? É isso, e eles começaram, e eu costumo dizer que eu entrei com tanta sede, com tanta vontade, foi a primeira vez que eu estava dentro do ambiente que eu estava estudando aquilo que eu gostava, sabe? Aquilo que eu imaginava como profissão, que eu fui uma das primeiras pessoas dentro da sala a conseguir um estágio, que eu comecei a ir atrás, eu falei assim, bom... você também, sim, programa de estágio. Porque é isso, sabe? A faculdade que eu estudei, ela não era perfeita, ela não tinha laboratório de informática. Também não, gente. Eu fiz foi no FMU. terceiro ano. Eu fiz FMU, o pessoal zoava que fui mal na USP. Máximo respeito à galera da FMU, mas era zoeira na época. Sim. E não era o que dava pra pagar, né? Era isso, era o que dava pra pagar, o que a gente tinha ali como condição, e por mais que a faculdade não fosse a melhor do curso, ou que tivesse a melhor estrutura, o que eu pensei? Bom, nessa época, no primeiro ano de faculdade... Que ano que era, Samuca? Ixi! Eu me formei em 2009, 4 anos antes, 2005, 2006, mais ou menos. E eu lembro que eu estava nessa época trabalhando ainda de telemarketing, porque eu fiquei quase 3 anos, foram 2 anos e meio, um pouco mais. E eu estava num processo muito, muito, muito complicado dentro desse último emprego que foi de telemarketing, foi no meu primeiro ano da faculdade. Que eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Eu entrava às 9 e só saía se batesse a meta. Ai, ninguém merece. E eu só tinha 15 minutos no total para fazer necessidades e almoçar. Gente, o tempo inteiro ali. O tempo inteiro ali. E aí, eu lembro que quando eu cheguei pro meu chefe na época e falei para ele, olha, para mim não dá mais, eu tenho vontade de fazer um curso, de fazer uma faculdade, de ter uma vida completamente diferente dessa. E eu não tô conseguindo, porque eu chorava dentro daquele espaço. Claro, e foi uma das meus primeiros pressão. empregos. Ele virou pra mim, ele me chamou pra sala e falou assim, olha, porque eu não acho que você vai vencer na vida. Eu te imagino com 30 anos, desempregado, com uma casa, com vários filhos. Horror. Se você sair daqui. Porque aqui você vai conseguir isso, aquilo. Por quê? Porque ele queria me manter ali, né? Assim como todos os outros. Abusivo, Samuca. Tóxico, total. Tóxico. Pra mim foi um dos momentos muito marcantes desse corre, porque eu saio de lá e pego o ônibus pra voltar pra casa e eu volto chorando.
porque mexeu muito comigo, que eu falava, eu só quero ter uma oportunidade de ter uma vida um pouco melhor que meus pais tiveram, de proporcionar para eles uma vida um pouco melhor. E ele me joga uma dessa, eu não tinha condições de continuar naquele lugar. Não, que isso, o lugar não te merecia. E eu lembro que alguns meses depois, né, eu consegui um trabalho na faculdade que eu estudava, que foi na Uniban. E teve uma vez que eu estava trabalhando na secretaria lá, porque eu ficava em vários departamentos. Mas isso ainda não era na sua área, não era o estágio ainda. Ainda não era o estágio na minha área. Isso foi no primeiro ano da faculdade, eu fui entrar na estágio na área no segundo ano, começo do segundo ano. No primeiro ano da faculdade, eu entro... 100% corre. 100% corre. E eu tava lá na secretaria, de repente, quem entra... ele para renegociar a mensalidade da namorada. E o mundo dá voltas, não é mesmo? O mundo dá muitas voltas. Adorei, esse foi o primeiro close. O primeiro close foi eu ali, ó. Veio acertar os atrasados? Adoro. Samuca, que legal saber que a nossa história, as nossas histórias profissionais, elas se cruzam muito. Quando entrei na TV Bandeirantes como estagiária, eu acho que ali foi meu primeiro momento close, porque eu estava no RH da Band, uma emissora com mais de 5 mil colaboradores na época, 22 anos atrás. Era dia 18 de julho de 2000. Gente, eu nunca esqueço. O dia que eu comecei, assim. Você sentiu medo? O tempo inteiro. Eu olhava, só tinha pessoas brancas, eu ia contar que quando eu cheguei na entrevista só tinha eu de negra. E depois, quando eu comecei o estágio, que eu fui conhecer os bastidores, que a gente passou por todos os departamentos. O Luciano Huck ainda estava lá na época da Band. Você acredita? Caramba. Tinha acabado de sair pra Globo. Uhum. E era o Otaviano Costa apresentando o H com a tiazinha e a feiticeira. Quem lembra, gente? Quem lembra? Eu lembro. Ô, gente, não me deixa sozinha nessa. Então, mas foi meu primeiro momento close, porque eu tive contato com esses bastidores. Quando tinha festa da empresa, era no estacionamento, a festa da firma. E a gente tirava foto com os artistas. Minha chefe falava, a gente é RH, viu? Não pode ficar dando muita intimidade para artista, não. Eu falei, não, que isso, é só discretinho aqui, imagina. Quanto tempo você ficou lá na Band? Eu fiquei 2 anos. Os 2 anos de estágio, os 2 anos que eu fiquei com a minha gestora me expulsando, falando, vai conquistar oportunidades em outros lugares, mas eu amava. Quando eu fiquei lá, eu fiquei com vontade de fazer faculdade de jornalismo. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, Patrícia, para aí no RH. E ainda bem, porque senão não tinha criado o Empregue Afro, né? E aí, estando lá, eu comecei a estudar sobre as questões raciais, porque eu fazia entrevista de seleção para as vagas da Band e não vinha negros. Isso começou a me intrigar. Falei, gente, cadê a galera que se parece comigo, com a minha avó, com a minha família? Não vem. Comecei a frequentar o Núcleo de Consciência Negra da USP, encontros de coletivos negros, porque eu queria entender e estudar por que tinha tanta desigualdade racial no mercado de trabalho. Foi muito informal, assim, Samuca. Eu não tinha livro naquela época. E você não fez esses estudos, essas buscas já pensando na Empregue Afro? Você fez por você, né? Nesse começo, não. Era uma inquietude muito pessoal, porque eu pensava, o quê? Tô trabalhando 20 vagas por mês sozinha, pelo menos uns 10 pretinhos eu consigo dar uma ajuda para que depois que eles pudessem ir para a entrevista, eles seguiam a carreira. Mas essa porta de entrada, eu entendi o poder que eu tinha na mão. Sim. Falei, não, eu quero ajudar os nossos. Porque, não sei se era já parte da minha missão, mas essa inquietude, esse comichão, assim, eu tive ali, naquele momento que eu estava no RH da Band. E aí eu fui estudando, eu fui participando de ONGs, de trabalhos voluntários, até que eu cheguei num coletivo negro e um amigo falou, nossa, você é a primeira pessoa negra que trabalha em RH que eu conheço. Você não quer me dar umas dicas de como escrever um currículo? Eu falei, pelo amor de Deus. Todo mundo me pede isso o tempo inteiro. Não, mas me dá uma dica aí, é tão difícil. E o que eu falo na entrevista para ser aprovado? Ele estava fazendo FATEC na época, não passava nas entrevistas, preto, retinto. E aí eu já tinha isso já era 2004. Então já estava há 4 anos estudando, frequentando os grupos de estudos sérios e também, vou contar aqui outros closes. Os bailes blacks, Clube da Cidade, Projeto Radial, a Festa de São Benedito no interior de São Paulo. Sempre ali frequentando, conhecendo uma questão afro-brasileira que também por causa da religião, porque eu também cresci numa família cristã, evangélica, a gente não tinha muito acesso. Tinha uma discussão racial, assim, informal.
E aí que eu fui pensando o que fazer. E esse foi o segundo momento divisor de águas na minha vida, quando ele falou: cria um projeto de empregabilidade para negros, já que você está falando tanto. Veio dessa conversa com esse seu amigo. Ele me deu essa sugestão. Eu falei, não, que isso? Eu tinha acabado de ser promovida a supervisora de RH. Tinha 25 anos. Isso ainda na Band ou você já estava em outra empresa? Eu já estava no Grupo Cato. Eu saí da Band, fui para Cato. Ai, eu tenho que constar meu LinkedIn, que eu já esqueci. A gente vai aí, ó, flutuando dentro da timeline. Lá. Depois vocês olham Mas eu estava na Cato. E eu tinha acabado de ser... Não, mentira. Eu tinha ido para a BDO Trevisan, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Eu tinha sido promovida ali na BDO, a supervisora de RH. E eu estava ganhando um valor considerável, assim, de salário na época, sabe? E eu falei, não, eu tô focada no crescimento da minha carreira, quero ser diretora de RH, vou fazer esse projeto em paralelo. Então, eu criei a Empregue Afro em 2005. A gente começou como um projeto social, fazendo palestras dentro da FATEC, de forma bem básica, como construir um currículo e como se comportar em entrevista. Esse foi meu segundo momento, assim, é isso que eu quero fazer. Mas ainda fiquei em paralelo até 2012, Samuca. E de 2013, janeiro, assim, eu viro o ano, aí eu decido fazer a coisa diferente, né? Aí de janeiro de 2013 para cá é que eu estou 100% dedicada a Empregue Afro. E porque assim, as pessoas acham que é um processo fácil, né? Essa nossa mudança de área, de carreira, e não é. E não é, eu acho que, principalmente pra gente que sabe o poder que o trabalho, que você tá colocado num lugar que você te garanta minimamente o seu sustento, é muito difícil fazer uma transição de carreira. Nossa, é muito. Que você traz consigo todos os traumas, tipo, eu não posso passar fome, não pode dar errado, não pode, a gente tem que sempre dar certo, né? Não, isso que na época eu tinha só 2 filhos, que hoje eu tenho 4, né? E eles estavam pequenininhos, assim, o Kainan tinha 2, 3 anos, o Matheus tinha 1. Então, 2 crianças pequenas. Eu já estava casada há um tempo, mas era a minha renda, a maior parte da renda da família. Depois que eu saí da casa dos meus pais, que eu casei, eu nunca pude contar com eles para pagar uma conta de luz porque atrasou. Eu tinha que eu administrar. E eu sempre ganhei mais que o meu ex-marido. Então eu sabia que se eu tomasse uma decisão errada, poderia prejudicar não só a minha vida, mas a vida de 2 crianças inocentes. Sim. Ele que lute, né? Sim. O marido não tem problema. Mas as crianças, filho, né? Para quem é mãe, é um peso, é uma responsabilidade muito grande. Então não é nesse xadrez todo da vida, você não está movendo apenas uma peça, né? Quando a gente fala... nunca tá. Nunca. A maioria de nós negros, né, Samuca? A gente tem uma estrutura familiar para apoiar. Sim. Que eu sei também que você já ajudou muito a sua família também. Nossa, né? é impressionante quando a gente imagina que a gente já vai pegando responsabilidades desde muito cedo. Então, desde quando eu comecei a trabalhar até eu ter a minha própria casa, eu sempre ajudei dentro de casa. E não só um ajudar de tipo, eu apago essa conta. Não, tipo, ajudei meus pais a levantar a casa que hoje eles moram, sabe? De fazer a laje, de fazer empréstimo. E eu lembro que quando tudo isso aconteceu, de fazer empréstimo, de ajudar financeiramente, eu estava na faculdade, estava pagando a minha faculdade a metade do valor. Que você já conseguiu um emprego na área para já pagar a faculdade? Isso, porque assim, no primeiro ano eu estava na própria faculdade e no segundo ano, através do Twitter, ainda no começo do Twitter, quando tudo era mato. Nossos passos vêm de longe. Nossos passos vêm de longe, gente. Quando tudo era mato no Twitter, tinha um perfil chamado, como é que é? Trampos.co. Não sei se você lembra. Sim, claro que no comecinho ainda do Trampos.co era um perfil que ele anunciava algumas vagas e eu lembro que... Não, deixa eu até contar de um jeito, uma timeline até mais assertiva ali, né? Porque antes de olhar essa vaga do Trampos.co no Twitter, eu estava na faculdade, trabalhando na faculdade das 7 da manhã às 3 horas da tarde. Isso durante um ano. Nos últimos meses, antes de eu sair da faculdade, eu entrei num estágio que eu pegava das 3 horas da tarde e até às 7 horas da noite. Então, eu saía de um trabalho e ia pro outro. Estágio obrigatório? Era aquele estágio obrigatório que tinha e eu consegui um que me pagava R$100 por mês. Meu Deus. E era muito pertinho da unidade onde eu trabalhava. Então, eu conseguia ir andando. Por isso que eu saía 3. Eu queria ganhar experiência na área, Eu queria ganhar experiência na área, eu queria fazer contatos com a área e queria também mexer com os programas lá, porque é isso.
o computador que eu tinha em casa, ele não aguentava, né? Então, para fazer os trabalhos da faculdade, eu precisava estar em um lugar que tinha. E aí, eu trabalhava das 7 às 3 num lugar, das 3h30 até às 7 num outro, e eu entrava na faculdade das 7h30 e ficava até às 11. Então, eu ficava trabalhando e sempre, todos os dias na rua, era muito difícil. Corre, muito corre. E aí, eu lembro que quando virou o ano, que tem essas coisas, né? Virou o ano, como você mesmo disse. Virou o ano, fui pro segundo ano da faculdade e eu falei assim, vou tentar um estágio. E aí eu consegui, através do Nube, um estágio. Entrei no estágio, fiquei lá 2 meses só. Meu Deus. A pessoa não me pagava, a agência não me pagava. E ainda já era agência de publicidade. Já era agência de publicidade, era uma, tipo, não era uma agência de publicidade, era mais uma era mais uma editora. Eles faziam muita diagramação de livro, de revista, essas coisas. E aí eu fiquei muito bravo com o Nube, né? Que eu falei assim pra eles, gente, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Eu sou bolsista. Vocês me indicam uma vaga de emprego num lugar que vocês não foram atrás pra saber da reputação e tal. A empresa tava abrindo falência, não tava pagando os funcionários. Eu falei assim, naquele momento, eu fiquei com medo do meu sonho acabar. Só que aí eu consegui um estágio pelo CIE, porque fiquei ali procurando. Consegui um estágio pelo CIE, que eu fiquei um tempo. E aí, dentro desse estágio, que eu tava ali mexendo na internet, Twitter, não sei o quê. Tem essa oportunidade aqui. E aí foi quando eu consegui o meu primeiro emprego registrado na área, carteira assinada, que foi na Underman, que era uma das agências do Roberto Justo. E eu fui um dos primeiros negros ali dentro, né? E isso só foi possível graças a políticas públicas de inclusão lá atrás, por conta de colégio, de faculdade, que fez com que pessoas pretas pudessem estar em cursos que antes a gente não conseguia. Por exemplo, curso de design. Não, e o mundo publicitário, Samuca? O mundo publicitário é um mundo... no começo? Me espantou pela grandiosidade, pelo glamour que era, né? E por eu não encontrar outros iguais dentro da profissão ali. Então, era uma área que me encantava muito, mas era uma área que eu queria muito explorar, que eu queria muito estar, que eu queria... No entanto, que quando eu entrei nessa agência... Meses depois, o RH chegou pra mim e falou assim, você não tem alguém pra indicar? Porque a gente vai abrir mais vagas e tal. Eu só indiquei os ProUnis da minha sala. E entrou um monte de ProUni. Um monte. Tipo, comigo entrou mais uns 4, 5. E você também já tinha a veia da inclusão. Já tinha a veia da inclusão, principalmente porque é isso, né? A gente não quer se sentir único. Porque pra mim nunca foi em ser a única pessoa e falar assim, olha aqui, eu conquistei. E o Guardei no Armário nasceu quando? Eu estava ainda na Underman, né? Eu acho que eu estava nos últimos meses de Underman, assim, a gente estava trabalhando até em Alphaville, porque toda a minha equipe foi para Alphaville. E um dos corres muito difíceis foi que eu morava na zona sul de São Paulo, perto do Jardim Mira, e tinha que ir até Alphaville. Já peguei 5 horas de trânsito por causa de alagamento. E já peguei alagamento do ônibus, ficar todo dentro d'água, assim, tipo, de subir em cima do banco e ter que chegar lá e trabalhar, e às vezes não ter como voltar a dormir embaixo da mesa. A agência é assim, gente. A agência é assim. Tem todo esse glamour, vê o close, mas nem sabe o corre. Né? E assim, dentro desse processo, nessa agência, eu cheguei e falei assim, olha, cheguei para alguns amigos e falei para eles que eu era gay, e como ali eu recebi um apoio, um abraço, eu falei assim, bom, pelo menos dentro da empresa e dentro da faculdade, são os 2 núcleos que eu mais frequentava, era seguro. E aí, um desses amigos chegou pra mim e falou assim, Samuel, não tem nada de errado com você, vai procurar um psicólogo, vai procurar pessoas que te façam... Isso você não tinha nem namorado ainda? Nada, não tinha nem beijado na boca, nada. Era muita pressão, né, Samuca? Era, e isso atrapalhava também no trabalho, né? Que você não podia se mostrar quem você é. Muitas pessoas chegam pra mim e perguntam, mas por que tem que falar sobre sexualidade no mercado de trabalho? Primeiro, porque sim. Segundo, porque a gente precisa ocupar lugares que a gente se sinta confortável para estar. Eu não aceitaria um trabalho que a equipe ou a empresa é racista, é LGBTfóbica, é machista, porque é um lugar de muita dor. Para você ganhar um dinheiro, você tem que acabar com a sua saúde mental, sua saúde física, não vale a pena. Sim, eu costumo dizer que uma das melhores formas de se viver a diversidade é tendo a liberdade de ser quem você é. É muito difícil, mesmo hoje, em 2022. Isso porque a gente está falando de quantos anos de Guardei no Armário? A gente está falando de... Nossa, a gente não é muito bom anos. de conta, vocês já viram, né? Que porque com o Luiz eu tô há 8. não é com a gente.
Com o Luiz eu tô há 8. O projeto nasceu, acho que quase 4 anos antes, então... O ano é 2022. Caramba. 10 anos já de 10 Guardiã anos. Armário. Então, vai fazer 10 anos que eu tô dedicada 100% a Emprega Afro agora, em janeiro de 2023. 2013 foi quando eu fiz a virada profissional. E comecei a entender também que a gente tem que falar de raça, a gente tem que falar de LGBT, de religião, de gordofobia, trazer todos os temas para o mercado de trabalho, sim. Não, nas agências eu não podia escolher imagens que tinham uma pessoa preta na família, por exemplo. Era só pessoas brancas em algumas agências. Bom, Paty, 10 anos de Empregue Afro, essa empresa que é inspiração e que está fazendo história no nosso país e quiçá no mundo, porque é a primeira, né? A primeira. A Empregue tem 17 anos. Faz 10 anos que eu tô 100% dedicada, porque os primeiros 7 anos, de muito corre, eu fiquei tocando em paralelo com a minha carreira também. Fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Foi loucura, loucura. Me conta desses closes, desses corres de Empregue Afro. Ai, gente, acho que teve 2 momentos nos últimos 10 anos de close que foi a grande reviravolta também. Em 2017, a gente estava com um debate racial muito desacreditado no Brasil, porque é isso também, o termômetro da empregabilidade para pessoas negras, ele segue muito o debate racial na sociedade. Quando eu criei Empregue Afro 2004, 2005, foi o ano que surgiram as cotas, as ações afirmativas, o ProUni, o FIES, e a discussão acalorada sobre isso. Tá, as pessoas vão conseguir oportunidade na faculdade, como consegue emprego? Existe Empregue Afro. Só que não rentabilizava. Por isso que eu fiquei em paralelo com a minha carreira. Em 2013, com poucos clientes, eu fui até 2017 sozinha. Aí, em 2017, conquistei um grande cliente, contratei a primeira colaboradora como jovem aprendiz em 2017. Só que não ia, não vendia mais, não crescia. Eu queria poder ganhar mais. Eu já tinha os 4 filhos que eu tenho hoje. E eu ficava sempre no aperto, sempre no corre, assim, entra, paga a conta, não sobra para levar no cinema, para curtir uma praia, nada, Samuca do céu, só no aperto. E aí eu fui falar com a minha mãe de santo, porque é isso, né? A religião também foi muito fundamental para mim. E ela falou, não, seu caminho é Empregue Afro, continue investindo na Empregue Afro, porque você vai ter um contrato com a televisão. Aí eu falei, tá, agora a senhora tá zoando com a minha cara, com todo respeito a essas pedrinhas, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou profissional de RH, mas como pessoa, eu era uma pessoa muito tímida. É que aí, obviamente, agora, né? A gente desenvolve. Agora estamos até com podcast, gente. A gente tá aqui, né? Contando a nossa vida, abrindo o coração, compartilhando histórias de closes e corres com vocês, mas é um processo se desenvolver assim, né? E eu falei, tá, televisão, gente, será? O que eu vou fazer na televisão? Mas tudo bem. Comecei a mandar e-mails para o programa da Fátima Bernardes, porque eu trabalhava home office, sempre trabalhei de casa, não tinha dinheiro para ter escritório, né? E eu pensei, eu vejo que ela dá oportunidade para as pessoas falarem, ela está trazendo a pauta racial, quem sabe, Samuca, foi muito louco. Porque eu mandei e-mail na quarta, na sexta, a produção me ligou e falou assim, você pode vir na segunda para contar a sua história? Eu falei, oi, querida, tem certeza? Tenho, você vem na segunda para contar a sua história, porque a pauta é sobre negro no mercado de trabalho. O primeiro programa que a Fátima Bernardes fez sobre negro no mercado de trabalho. E no palco tava o Lázaro Ramos, que eu amo, sou fã até hoje. A Tia Mal, Pissirico, Fat Family. Foi o último programa ao vivo do Fat Family completo. Assim, sabe aquele dia que você fala, meu Deus, caiu o raio naquele dia, nunca mais vai cair igual, nunca. Foi o close. Foi o close, amigo. Foi o close, assim. Eu sou muito grata a Fátima Bernardes, porque naquele dia ela falou, gostei de você, gostei do seu jeito, você não quer voltar outras vezes? Mas não para falar de racismo, para falar de RH, de mercado de trabalho, de carreira. Eu falei, imagina, peraí que eu vou pensar, claro que eu quero, claro que eu volto. Aí eu assinei um contrato como pessoa física com o programa Encontro, como especialista de RH. E aí foi a transformação, porque a gente ganhou uma visibilidade nacional. No mesmo dia que eu falei da Empregue Afro lá, a gente ganhou 10 mil seguidores no Instagram. Eu falei, meu Deus, socorro. E ali, em 2019, eu consegui contratar mais 3 pessoas, entre elas o marido do Samuca, Luiz, que trabalha comigo até hoje. Conheci você num evento. Falei, comecei a maratonar nos seus vídeos, porque eu tinha
pouco repertório sobre as questões LGBT+, e comecei a querer entender essa interseccionalidade, e aí a gente se conhece pessoalmente. E 2020, com as questões do George Floyd, infelizmente, uma desgraça, fez com que muitas empresas se motivassem a contratar mais negros, a ter mais programas afirmativos. E é isso o que também proporcionou a segunda leva de crescimento na Empreg. A gente hoje tem 4 grandes serviços de treinamento para as empresas. Hoje vocês estão em quantas pessoas na Empreg? Samuca, a gente está em 15 pessoas. Vai começar mais 3 até o final de setembro. É que hoje estamos em agosto de 2022, não sei quando você estará ouvindo, né? Pois é, talvez quando você estiver ouvindo, gente, já tem mais de 300 funcionários, viu? Empreg Afro ali, ó. Ai, tudo isso, Samuca, eu tenho medo? É muito funcionário, gente, é muita responsabilidade, você é doido. Mas você é preparada. Ah, tá. Não, vamos pular essa parte, peraí. Uma coisa de cada vez. Hoje, agosto de 2022, estamos em 14 pessoas. Até o final de setembro já seremos 17. Mas não gosto desse número, seremos 18. Entendedores entenderão. Bons entendedores entenderão. Mas estaremos em 18 pessoas, assim, é muita gente, trabalhando em 4 grandes frentes. A gente faz treinamento para as empresas, e você faz várias palestras comigo. Fácil, gente, é maravilhoso. De engajamento, que a gente chama, para levar a consciência racial para as empresas. A gente faz recrutamento e seleção só de profissionais negros. De vez em quando aparece alguém e fala: ai, mas você não vai contratar um branco? Não, é Empreg Afro. Afrodescendentes pretos, entendeu? E depois que as pessoas são contratadas, o nosso grande diferencial de mercado é o serviço de desenvolvimento, de acompanhamento de carreira pós-contratação e mentoria de grupos de profissionais negros, que também você faz umas palestras com a gente, só para as pessoas negras, para fortalecer as competências, fortalecer as entregas, a performance. Então, é um serviço de consultoria de RH completo, desde o antes da contratação até o depois, focado só na temática racial. A gente não tem nenhum concorrente que faz exatamente o que a gente faz. A gente tem algumas consultorias que copiam a gente, inclusive o nosso design. Tá, vocês podem copiar, mas nunca serão. Exatamente. Quem veio antes, né? Só tá abrindo caminho. Então pode passar, gente. Já foi aberto o caminho. E assim, Samuca, quanto mais preto trabalhando, mais empregado, mais eu tô feliz, assim. E aí, eu queria trazer um ponto que eu queria que você respondesse também, depois eu respondo, sobre sucesso. Hoje você se considera um profissional de sucesso? Olha, é tão complicado responder essa pergunta, porque o que é sucesso? Em que medida a gente mede o nosso sucesso, né? Eu tenho ainda dificuldade de entender se eu sou um profissional de sucesso, se eu sou um homem de sucesso, se eu fiz sucesso na minha vida. E aí, eu acho que essa pergunta a gente tem que levar para a mesa do jantar nas nossas casas. Então, se você está aí ouvindo a gente, pergunta isso para os seus amigos também, sabe? O que é sucesso? Você alcançou seu sucesso? Porque para mim, eu acho que eu tive momentos de sucesso, e hoje a sociedade que me vê, as pessoas que me veem como uma pessoa de sucesso, e é aí que eu meço esse meu sucesso. Mas o que me fez me considerar foi o lançamento do livro Guardei no Armário, por uma das maiores companhias de literatura e de livros do mundo, que é a Companhia das Letras e a Paralela. Eu, enquanto homem negro periférico, nunca imaginei sequer que eu fosse ter um livro dentro de uma das maiores editoras do mundo, ter tido a possibilidade de ter trabalhado em várias agências muito grandes, isso sem ter a pretensão, a ambição de estar nesses lugares, muito por conta do portfólio que eu fazia ali enquanto motion e as pessoas que eu trabalhava no mercado, e ter conseguido fazer com que o projeto Guardei no Armário, enquanto livro, ele fosse expandido para um canal com mais de 44 mil seguidores, com todas as minhas redes muito bem consolidadas, com números gigantescos ali, pelo menos dentro daquilo que do recorte que eu trabalho, né? Eu não me considero um influenciador de massa maior, assim, que eu fico falando com todo mundo. Eu falo muito específico com uma comunidade LGBT, com uma comunidade negra, uma comunidade que às vezes quer saber alguma coisa sobre o mercado de trabalho, ou mesmo sobre saúde mental, que falo muito sobre isso nas minhas redes. Mas hoje eu digo que sim, eu sou uma pessoa de sucesso porque eu consegui mudar a narrativa que foi colocada para mim, né, enquanto um homem negro da periferia.
pelo menos na minha adolescência, começo da juventude, tinha um dado que falava que as pessoas que moravam ali perto da Americanópolis, que era o bairro que eu morava, a idade média dessas pessoas negras, né, de homens negros, eram 22 anos. E hoje eu tenho 34, enquanto eu gravo isso, tenho Já 34. tá contrariando as estatísticas. Já contrariei estatísticas. Então, tipo, isso é ter sucesso pra mim, sabe? Permanecer vivo, sabe? Sim. Permanecer esperançoso e continuar com o sonho. Uma vez a primeira vez que jogaram búzios pra mim, né, foi uma mãe de santo. O Samuel também tem uma historinha aí com candomblé. Tô ainda ali conhecendo e tal. E a primeira vez que eu fui, né, foi no ano passado. E a mãe de santo falou assim pra mim: Samuel, não deixe de sonhar. Eu tenho 70 anos e ainda tenho sonhos de fazer tanta coisa, fofa. de viajar, de conhecer outros lugares. Não deixe de sonhar. E eu acho que o maior sucesso da minha vida foi não ter perdido os sonhos. Sabe? Porque eu ainda tenho tanta vontade de viver e de ver coisas. Sim. E pra você, o que é sucesso? Peraí, que você já conta. Deixa eu só contar pra vocês o que essa reflexão de sucesso sempre me causou. Porque, assim, gravei vários, né? Foram mais de 40 programas. Encontro com Fátima Bernardes. Quem for no Globoplay escrever lá Patrícia Santos vai achar várias participações minhas, vários cabelos, várias makes, vários momentos lá que foram muito fundamentais para o meu crescimento pessoal. A Fátima é real, ela é aquela pessoa. Eu aprendi muito com ao vivo, né? 60 milhões de pessoas assistindo você, assim, uma pressão muito grande. Esse medo, não posso errar. Será que eu tô aqui mesmo? A gente falou um pouquinho nos bastidores sobre se sentir impostor, o fenômeno do impostor. Eu passei por isso vários momentos. Mas ano passado a gente recolocou 300 pessoas através da Empregue Afro. 318, 314, por ali. E eu li um pouco da biografia da Michelle Obama e ela diz que sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. Então foram essas 300 pessoas, mais as 18 pessoas que trabalham na Empregue Afro. Eu sei que eu faço a diferença na vida dessas pessoas, principalmente quem está comigo no dia a dia. O Lu, que é o seu marido. Uma diferença, assim, enorme na vida dele. Todo mundo que está ali, que convive comigo, sabe que eu sou também real. Essa pessoa que é o que fala, é transparente, é intensa, é apaixonada pelo que faz. Então, eu me considero hoje, sim, profissional de sucesso, porque eu invisto na diferença que eu quero fazer na vida das pessoas. E esse trabalho, esse projeto que a gente está aqui, né, amigo? Quarta-feira, à noite, com os nossos familiares lá esperando a gente, é parte do sucesso que a gente tem, que a gente quer dividir com vocês, que estão ouvindo, que estão vendo a gente, para que a gente possa projetar aí um futuro melhor. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse papo foi maravilhoso. Pra mim, eu acho que delícia, vou carregar amigo. pro resto da vida. É um sonho sendo realizado aqui com você, Paty, porque, meu Deus, quantas pessoas chegaram pra mim, eu participei de muitos podcasts, o pessoal chegava pra mim, faz um podcast, eu falei assim, eu não sei, de repente, era pra ser com você e está sendo com você. Fala suas redes sociais. Ai, minhas redes sociais, Samuel Gomes, gente, me sigam nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal também pra você que tá assistindo do vídeo, Samuel Gomes em todas as redes sociais. E você, quais são suas redes, Paty? Gente, @empregueafro em todas as redes sociais. As minhas pessoais, @eupatricia.santos. Vai lá, comenta, tira print, manda o link, fala, ouvi, gostei disso, gostei daquilo. É muito importante a gente ouvir vocês. E closes e corres também. Exatamente. Em todas as redes sociais. Fica atento porque vocês vão saber os convidados, quem são as pessoas que vão contar as histórias delas, como é que isso vai ser inspiração ou não. Então siga. Porque tem isso também, né? Pode ser que às vezes não seja. Exatamente. Então não esqueçam, gente, sigam Closes e Corres em todas as redes sociais também, que lá a gente vai soltar pílulas do que foi feito aqui, a gente vai trazer mais novidades pra vocês por lá também. Então é isso, gente. Até o próximo gente. episódio. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.